Olá, meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Se ainda você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino e também deixe o seu comentário, o seu like, para nos ajudar na evangelização. Hoje temos a alegria de celebrar o grande santo da igreja, São João Paulo II, que nasceu em Wardowice, na Polônia, em 18 de maio de 1920. Era o caçula dos 3 filhos de Karol Tira, um suboficial do exército, e Emília. Sua irmã, Olga, morreu antes do seu nascimento. Sua mãe faleceu quando ele tinha 9 anos. Depois faleceu seu irmão Edmundo, médico, quando Karol tinha 12 anos. E aos 21 anos de idade, quando faleceu seu pai, e assim ele ficou sozinho. Que vida sofrida de Karol. Foi batizado no dia 25 de junho de 1920, com menos de 1 mês de vida. Aos 9 anos fez a primeira comunhão e aos 18 recebeu o sacramento da crisma. Por curiosidade também, eu recebi o sacramento da crisma quando tinha 18 anos. Em 1938, com 18 anos, se matriculou numa escola de teatro, universidade jagellônica. Quando as forças de ocupação nazista fecharam a universidade em 1939, o jovem Karol foi trabalhar em uma indústria química para se sustentar e para não ser deportado para a Alemanha. A partir de 1942, sentindo a vocação para o sacerdócio, começou a estudar no seminário clandestino na cidade de Cracóvia, dirigido pelo arcebispo Adam Stefan Safir. Após a Segunda Guerra Mundial, continuou seus estudos no Seminário Maior de Cracóvia, novamente aberto, e na Faculdade de Teologia da Universidade Jagellônica. Foi ordenado sacerdote em 1º de novembro de 1946 pelo arcebispo Safir. Em seguida, foi enviado a Roma, onde se tornou doutor em teologia em 1948. Voltou a Cracóvia, sendo vigário em diversas paróquias. Em 1953, passou a lecionar teologia moral e também ética social, ambos na Faculdade de Teologia de Lublin. Em 4 de julho de 1958, foi nomeado bispo titular de Olmie, também auxiliar de Cracóvia. Assim recebeu a consagração episcopal no dia 28 de setembro de 1958. E no dia 13 de janeiro de 1964, foi nomeado arcebispo de Cracóvia pelo Papa João Paulo VI, que o fez cardeal em 26 de junho de 1967. O cardeal Tira participou ativamente do Concílio Vaticano II, que aconteceu nos anos de 1962 até o ano de 1965. Ele teve importante atuação no desenvolvimento de um dos principais documentos do concílio, chamado Constituição Gaudium Spes. Além disso, ele tomou parte em 5 sínodos episcopais antes de ser Papa. Karol Tira foi eleito Papa no dia 16 de outubro, no ano de 1978. Ele tinha 58 anos, então 1 ano antes de eu nascer. Ele escolheu como nome João Paulo II. Seu pontificado foi o 3º mais longo da história, durante quase 27 anos. João Paulo II exerceu sua missão de maneira incansável e de um espírito evangelizador. Realizou 104 viagens apostólicas fora da Itália e 146 no interior do país. Visitou 317 das 333 paróquias romanas. Mais do que todos os seus predecessores, ele se encontrou com o povo de Deus e com centenas de líderes nacionais. Mais de 17 milhões de peregrinos participaram
de 1.166 audiências gerais celebradas nas quartas-feiras. Foram 38 visitas oficiais a chefes de governo, 738 audiências ou encontros com chefes de Estado, 246 encontros com primeiros ministros. Ele deu início às Jornadas Mundiais da Juventude em 1985 e os Encontros Mundiais das Famílias em 1994. João Paulo II fez questão de promover o diálogo entre representantes de outras religiões e judeus. Ele convocou o encontro de oração pela paz, realizado especialmente na cidade de Assis. Sob o seu pontificado, a Igreja entrou no terceiro milênio com a celebração do grande jubileu no ano de 2000. João Paulo II realizou numerosas cerimônias de beatificação e canonização para mostrar exemplos de santidade nos dias de hoje. Ele celebrou 147 cerimônias de beatificação, em que proclamou 1.338 beatos e 51 canonizações com 482 novos santos. Ele escreveu como Papa 15 exortações apostólicas, 14 encíclicas e ainda 11 constituições apostólicas e 45 cartas apostólicas. Além disso, escreveu 5 livros, promulgou o Catecismo da Igreja Católica e promoveu a reforma do Código de Direito Canônico, a reforma do Código das Igrejas Orientais e a grande reorganização da Cúria Romana. O Papa João Paulo II faleceu no dia 2 de abril de 2005, aos 85 anos de idade e quase 27 de pontificado. Mais de 3 milhões de peregrinos lhe renderam homenagens. Em 28 de abril, apenas 26 dias após sua morte, o Papa Bento XVI abriu o processo de beatificação do seu antecessor. Bento XVI dispensou os 5 anos costumeiramente esperados depois da morte do pretendente. O milagre que levou a Igreja a reconhecer João Paulo II como beato foi a cura de uma freira francesa. Ela sofria de mal de Parkinson, doença incurável. Sua superiora sugeriu que ela pedisse a intercessão do Papa João Paulo II, que tanto sofreu com a mesma doença. A freira obedeceu, pediu a intercessão de João Paulo e foi curada milagrosamente. Por isso, numa Santa Missa, para a qual acorreram mais de 1 milhão de fiéis no Vaticano, o Papa Bento XVI anunciou ao mundo que João Paulo II pode ser venerado como beato da Igreja Católica. A beatificação aconteceu no belo domingo de 1º de maio de 2011. Um fato interessante é que, ainda como seminarista, um livro clássico da espiritualidade mariana o ajudou a tirar as dúvidas que tinha em relação à devoção de Nossa Senhora e a centralidade da fé em Jesus Cristo, na vida e na espiritualidade católica. A obra que marcou profundamente a vida e, consequentemente, a espiritualidade de Carol Tilha foi o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, de São Luís Maria Green de Montfort. Falando das famílias manfortinas, o Papa João Paulo II disse que o tratado é um texto clássico da espiritualidade mariana, que teve singular importância em seu pensamento e em sua vida. Segundo o Papa, o tratado é uma obra de eficiência extraordinária para a difusão da verdadeira devoção à Virgem Maria. São João Paulo II experimentou e testemunhou essa eficácia do tratado em sua própria vida. Eu próprio, nos anos da minha juventude, tirei grandes benefícios da leitura deste livro, na qual encontrei resposta às minhas perplexidades, devidas ao receio que o culto a Maria, dilatando-se excessivamente, acabasse por comprometer a supremacia do culto devido a Cristo. Sob a orientação sábia de São Luís Maria,
compreendi que quando você vive o mistério de Maria em Cristo, esse risco não subsiste. O pensamento mariológico do santo, de fato, está ratificado no mistério trinitário e na verdadeira encarnação do Verbo de Deus. No dia 22 de outubro, a Igreja Católica celebra o dia desse santo. A data foi estabelecida pelo Papa Francisco por simbolizar o dia em que Carol Tira celebrou sua primeira missa como pontífice, em 1978, iniciando seu pontificado. São João Paulo II, rogai por nós. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.